Muito bem, agora nós vamos estudar o conteúdo Como Surgem as Plantas no seu livro de ciências na página 37 e 38. Essa é a nossa última atividade do dia. Então vamos lá? Você sabia que as plantas elas podem surgir através de duas maneiras? A reprodução das plantas elas podem acontecer ou pela semente ou pelas mudas. As mudas são aquelas partezinhas da planta que já foi desenvolvida. Aí você tira um pedacinho de um galho ou de onde tiver essa muda e planta em um jarrinho. Isso aí a gente chama de muda. Você vai conhecer esse processo daqui a pouco. As sementes, elas não espalham por aí sozinha. Ela precisa de algumas condições para se desenvolver. Por exemplo, os pássaros, quando eles vão se alimentar, eles podem deixar cair algumas sementes no chão. Essa semente, ela pode dar origem a uma nova planta. Quando chove, ou a semente que cai de uma árvore, de uma planta, e com a ajuda do vento, da chuva, ela pode se espalhar e assim, quando ela cai em um solo fértil, ou seja, aquele solo que é cheio de nutrientes, ela pode germinar. E para germinar, ela vai precisar de água, de luz e de espaço e terra fértil para que ela possa crescer forte e saudável. Esse processo onde a semente ela cai no solo e dá origem a uma nova planta da mesma espécie, a gente chama de germinação. Aqui nesse desenho, você tem o exemplo, tá? O pássaro, ele vai pegar o fruto e vai colocar no chão. Essa semente, ela vai germinar aqui, ó, vai entrar no solo, vai germinar e através da ação da água, do sol, que é a luz, não é? Ela vai crescer e vai dar origem a uma nova planta. Esse processo aqui a gente chama de germinação. Lembre-se, para uma plantinha crescer forte e saudável, ela vai precisar de água, luz, espaço e terra com nutrientes, ou seja, um solo fértil. Existem vários frutos, não é? Que tem sementes, a melancia, a goiaba, a manga, o abacate, são frutos que têm sementes e através dessas sementes nós podemos dar origem a uma nova planta que vai dar origem a esses frutos que nós utilizamos em nossa alimentação. Então aqui nós temos exemplos, tá bom, de frutos que possuem sementes. As mudas é aquele processo de quando a gente retira um pedaço, tá bom, da planta que já está desenvolvida, a gente planta ela num caqueiro e aí à medida com que ela vai crescendo, vai criando raízes, a gente coloca ela no chão, né, no solo, para que ela possa se desenvolver e crescer forte. Se for uma plantinha pequena, ela pode se desenvolver em um caqueiro. Se for uma planta que ela tem um porte maior, aí a gente precisa colocar ela no chão. A gente não consegue plantar uma árvore, não é, em um caqueiro. Então, a gente precisa colocar essas árvores que são maiores no chão. Começa num caqueiro, até ela desenvolver suas raízes e depois a gente planta ela no local definitivo. Mas lembre-se que ela vai precisar de água, luz e terra com nutrientes para que ela possa crescer forte e saudável. Essa aqui foi a explicação do seu conteúdo. Você precisa ler para compreender. E depois que você ler, você vai responder aqui essa única coluna hoje, tá bom? Você vai observar aqui esse processo e você vai dizer qual é a etapa. Olha bem para esse desenho, 1, 2 e 3. E você vai ter que enumerar aqui a etapa para que possa surgir uma nova planta. Então, observe a imagem da reprodução de uma planta por semente.
Numere de acordo com a ordem dos acontecimentos. Então, o que acontece primeiro? Os animais vão pegar a semente, vão espalhar. Essa semente, ela vai penetrar no solo e com auxílio da água e da luz solar, ela vai germinar e essa germinação vai dar origem a uma nova planta da mesma espécie. Então, aqui você já tem a ordem 1, 2 e 3. É só você observar e colocar também aqui a ordem correta. Segunda questão. Agora responda. O que quer dizer germinação? Aqui no seu livro, nessa partezinha aqui, nesse parágrafo, tem explicando o que é germinação. Letra B. Como as plantas podem se reproduzir? Aí você já viu, não é? Ela pode reproduzir de duas maneiras. A partir de uma semente ou de uma parte de uma planta desenvolvida, ou seja, das mudas. Muito bem, então essa é a sua atividade de hoje. Eu espero que você tenha compreendido, tá? Nós vamos dar continuidade a esse conteúdo nas nossas próximas aulas. Então, bom descanso e até amanhã. Tchau!